Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Hoje, no episódio 91, mais um conteúdo especial para você que trabalha na liderança de linha de frente na produção. E eu vou tentar mostrar para você e desmistificar um pouco essa questão de o porquê muitas vezes um certificado, seja o mais bonito que ele seja, não é suficiente para galgar posições maiores na hierarquia de uma empresa. Então, nesse episódio em específico, faculdade em inglês fluente, eles não são mais os principais diferenciais para um crescimento, para promoção na área produtiva. Eles sim são pré-requisitos e coisas importantes. Eu não estou aqui para fazer uma crítica em relação a esse ponto, mas definitivamente não são mais diferenciais para alguém que quer fazer uma carreira plena, principalmente no ambiente produtivo. Vamos lá que eu tenho muita revelação importante para você nos próximos slides. Pessoal, mais uma vez, eu sempre gosto de destacar o que é necessário para que um supervisor de produção ele tenha uma carreira plena. Para que ele tenha realmente uma carreira plena, ser reconhecido, ser promovido e ter um crescimento profissional contínuo, é necessário que ele possa construir, ou seja, trabalhar para construir 3 pilares. O primeiro pilar é a construção de uma vantagem competitiva significativa, ou seja, é a construção de valor para a empresa na qual ele trabalha, bem como construção de valor para a sua própria carreira. E como ele faz isso? Para que ele possa realmente gerar valor, construir valor, é necessário que ele elimine ou diminua uma limitação significativa que a sua empresa possua no momento, ou seja, ele elimine ou minimize uma dor que principalmente o seu departamento tenha junto ao cliente, ou principalmente, se não for significativo junto ao cliente, uma limitação que a sua empresa tenha e que prejudique ela a ganhar mais dinheiro. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, a partir do momento que o primeiro foi atingido, é fazer a sustentação dessa vantagem competitiva que foi construída. Não adianta ele construir e logo depois isso não ser sustentado, desmoronar. Então a manutenção desse valor que ele criou é super importante. E o terceiro pilar que ele deve trabalhar é a capitalização dessa vantagem competitiva que ele foi construindo, bem como a construção de outras mais. E o que significa esse terceiro pilar? Significa que para atingir isso, para capitalizar essa vantagem competitiva, é necessário que ele seja reconhecido como um profissional diferenciado. É um profissional talentoso. A partir do momento que ele tem essa condição satisfeita, naturalmente ele começa a fazer a capitalização dessa vantagem competitiva. E para que ele seja reconhecido como um talento, é necessário que ele possua argumentos reais e lógicos para a sua promoção, para o seu reconhecimento, antes de mais nada, para a sua promoção e para o crescimento profissional contínuo. E esses argumentos reais e lógicos são os resultados que ele vai construindo e mantendo a partir do primeiro e segundo pilar. Dessa forma, ele tem argumento real e lógico para requerer algumas vezes uma promoção, para requerer e avaliar o seu crescimento profissional na empresa. E se alguma coisa não der certo ao longo dessa jornada, ele precisa continuar trabalhando nesse primeiro e segundo pilar para que possa experimentar oportunidades no mercado de trabalho, já que a sua empresa não consegue fazer o reconhecimento. Mas é necessário que realmente possa ser trabalhado esses 2 primeiros pilares. E quando você realmente atinge o terceiro pilar, que você começa a requerer muitas vezes, e algumas vezes nem isso é necessário, uma empresa consegue perceber através dessa geração de resultado consistente que você realmente não pode ser perdido. Então,
perceba bem quais são esses 3 pilares que você deve construir. E aqui no canal a gente sempre dá dicas de como você pode construir aí uma vantagem competitiva, né? E hoje nós vamos falar basicamente que é necessário que você conquiste a sua autoridade profissional, que é construída, que é formada, que é desenvolvida principalmente através de resultados bons e consistentes, né, desenvolvidos e construídos de uma forma ética e íntegra. E aqui vai a questão relativa a esse conteúdo de hoje, né? Será que um curso superior, né, um curso universitário, uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação, mais o conhecimento de uma língua fluente, né, eles são os suficientes, né, para alavancar resultados bons e consistentes, né? Eu não estou falando nem de resultados excelentes, mas resultados bons, mas sendo construído de forma consistente, né? Então, eu acho que não, pessoal. E eu posso dar um exemplo da minha carreira. Logicamente que eu fiz curso de pós-graduação, fiz outros cursos importantes, específicos, acadêmicos, mas foi necessário que eu colocasse-os em prática e muitas vezes alguns ou a grande maioria deles não conseguiu alavancar os meus resultados. E eu vou contar essa história para você nos próximos slides. Pessoal, qual é o senso comum que nos direciona à impressão de que alguém é uma autoridade, né? Aquele senso comum que a gente vê em muitos dos lugares. Eu vejo realmente alguns sites que eu costumo frequentar e eu consigo perceber qual é esse senso comum que nos dá a impressão que alguém é uma autoridade, pelo menos a princípio. E o senso comum que mostra que, pelo menos dá a impressão, é alguém mostrando o seu certificado, né? Aquele certificado bonito na parede, muitas vezes de mestrado e doutorado, né? E eu não estou aqui mais uma vez fazendo uma crítica, eu quero realmente destacar que o meu propósito nesse conteúdo é fazer a ligação entre um certificado, seja ele qual for, com a capacidade desta pessoa, desse profissional, de alavancar, de gerar resultados. E o que eu falo de resultado? O quanto esse certificado é capaz de promover que a empresa onde ele trabalha possa ganhar mais dinheiro no presente e no futuro. E muitas vezes esse senso comum, ele difere do resultado de gerar aí, que é necessário gerar para a empresa, né? É aquele resultado que faz com que a empresa, volto a falar, ganhe mais dinheiro no presente e no futuro. E a gente percebe que muitas vezes isso não acontece. E quando um gestor não toma o devido cuidado, ele faz a admissão de um determinado profissional pelos certificados que estão contidos dentro do seu currículo e mais tarde os demite por falta de resultado prático. Por quê? Porque muitas vezes aquela certificação não é capaz de gerar o resultado específico. E eu vou dizer a você, eu tive a oportunidade de formar centenas de Green Belts ao longo do Brasil, numa determinada empresa que eu trabalhei, e 30% a 40% desses profissionais, embora concluídos o curso de muitas vezes aí 40 semanas, né? Ou seja, de 80 semanas, 40 semanas na primeira semana, mais 40 semanas na segunda semana, sequer realizaram um projeto na empresa, seja no chão da fábrica ou algum outro projeto administrativo. Mas está lá no currículo dele, constando que ele é um Green Belt. Então, eu especificamente, eu não quero falar aqui que eu sou melhor nem pior do que qualquer um outro profissional, mas eu costumo a fazer o double check ou cross check. O que significa isso? É avaliar através de exemplos práticos que eu peço para o profissional de o quanto ele conseguiu gerar de resultado prático para a empresa onde ele está trabalhando ou que ele trabalhou em relação ao certificado que ele tem.
porque certificado por certificado, especificamente para mim, não constrói a autoridade. O que constrói a autoridade é resultado bom e consistente, desenvolvido de maneira íntegra, muitas vezes com um curso mais básico, mais capaz de gerar resultado. Então, pessoal, quais são aí os 3 passos para que você possa construir a sua autoridade gerencial? Então, voltamos a falar que antigamente, né, lá na década de 80, hoje ainda tem, mas talvez um pouco menos, um certificado era tudo o que, ou era 70%, 80% capaz de abrir as portas da empresa para um determinado profissional. E hoje, essa autoridade não significa mais isso, né? Ele precisa também mostrar a sua capacidade histórica de gerar resultados, porque se você gera resultado com consistência, mais de algumas vezes ao longo do ano, você sabe gerar resultados em qualquer empresa que você possa passar. Mas vamos lá, quais são aí os 3 passos para que você possa construir a sua autoridade gerencial? O primeiro passo, pessoal, é que você precisa gerar resultados bons e consistentes, ou seja, você precisa estabelecer metas e bater essas metas para que a sua empresa possa ganhar cada vez mais dinheiro. Para que você possa aí bater essas metas, é necessário que você saiba definir as condições necessárias para atingir essa meta. E para que você realmente atinja essas condições necessárias que vão te levar à meta, é necessário que você defina aí os meios necessários para obter essas condições necessárias que vão te levar até a meta. Então essas coisas, basicamente os meios, significa aí o tripé da competência, que é o chá. Então os meios necessários seriam o conhecimento necessário, a habilidade necessária e a atitude para que você coloque em prática métodos e ferramentas para que possa atender às condições necessárias e, consequentemente, atender a meta. Então, tudo isso, pessoal, tem que estar alinhado, tem que estar devidamente alinhado nessa sequência 1, 2, 3 que eu acabei de falar para você. Esses são os 3 passos fundamentais para que você possa construir aí a sua autoridade gerencial, principalmente na produção. E vamos dar um exemplo mais lúdico, mais didático em relação a esses 3 passos para que você possa construir aí a sua autoridade gerencial. Vamos dar um exemplo muito comum, que é na parte de emagrecimento. Então, perceba que nós estamos aí numa determinada condição antes e queremos chegar numa segunda condição depois, mais propriamente para melhorar a nossa saúde física, mais do que a estética. Mas vamos lá. O primeiro passo, então, que é a definição da meta, seria o quê? Perder 10 quilos em 6 meses, né? Essa é uma determinada meta, que aí é o primeiro passo para alguém construir uma determinada autoridade gerencial. O segundo passo é estabelecer quais são as novas condições, diferentes das atuais, para que possa atingir essa meta. Nesse caso em específico, a primeira condição é definir aí um plano alimentar com déficit calórico, ou seja, é comer um pouco mais ou no mínimo igual à sua taxa metabólica basal. Uma segunda condição necessária para que possa bater essa meta é estabelecer ou definir uma nova condição, que é um plano físico com ganho de massa magra. Então perceba que para eu atingir a meta, que é o primeiro passo, eu preciso criar 2 condições novas de mudança. Eu preciso mudar a minha condição alimentar, o meu plano alimentar, e eu preciso mudar a maneira com a qual eu me exercito. Então eu estabeleço 2 condições necessárias diferentes da atual, para que gere a mudança e que me leve mais perto da meta. Portanto, para que eu possa definir um novo plano alimentar com déficit calórico, eu preciso consultar um nutricionista para que ele possa me passar uma dieta diária onde tenha de uma maneira balanceada a quantidade de carboidratos, a quantidade de proteínas, a quantidade de fibras, para que eu
tenha um déficit calórico, ok? E para que eu atinja o plano físico de ganho de massa muscular, é necessário que um orientador físico estipule como eu vou chegar lá. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu vou fazer um treino de alta intensidade, chamado HIIT, né? Um treino aeróbico de perda de caloria, onde você trabalha a parte cardiovascular muito intensamente. E na terça, quinta e sábado, por exemplo, fazer musculação aí para ganho de massa magra. Então, tudo conforme orientação de um profissional de educação física. Portanto, a segunda parte seria o quê? O que eu devo fazer para atingir a meta, que são aquelas duas condições necessárias, que é diferente das condições atuais para atingir a meta. É o que eu devo fazer. E o segundo bloco, que são os meios necessários, é como eu vou atingir aquele determinado plano, como eu vou atingir aquela nova condição que eu determinei. Então, uma parte é o que, né? E outra parte é o como. Mais uma vez, você percebe que meta, condições necessárias, que é o que, e os meios necessários, que é o como, está perfeitamente alinhado. Então, dessa forma, eu consigo construir ações no dia a dia que me vão deixar mais perto da meta diariamente. Então, está aqui um exemplo mais didático, mais lúdico, para que você possa entender aí os 3 passos para construir a sua autoridade gerencial. Agora vamos trazer um exemplo número 2, falando sobre a produção. Exemplo na vida real do supervisor e dos líderes de produção industrial. Pessoal, o segundo exemplo, ilustrando aí os 3 passos para que você possa realmente construir a sua autoridade gerencial na produção, por exemplo, é quando você trabalha para atingir a meta de service level, né, da qualidade do serviço ou do nível de serviço de entrega, ou a tua capacidade de on-time delivery, de entregar o que o cliente quer no momento, na quantidade e na qualidade necessária que ele quer. E, geralmente esse índice ele parte de 95% até 100%. Então perceba que aqui nós estipulamos como meta atingir 95% de service level ou de on-time delivery, de entrega dentro do prazo que o cliente XYZ estipulou. Para que você possa realmente atingir essa condição e bater essa meta, é necessário, por exemplo, que você construa 2 condições necessárias e diferentes da atual. Por exemplo, você precisa reduzir o lead time de entrega em 50%. Né? Você também precisa aumentar o OE da célula ABC, que produz peças para o cliente XYZ, saindo aí de 72% para 80%. Então são 2 condições que te deixam mais perto dessa meta. E para que você possa reduzir o lead time de entrega em 50%, é necessário que você possa aplicar aí o terceiro passo da teoria das restrições, que é a redução do work in process, né? Que significa, o segundo passo é a sincronização do sistema ao ritmo da restrição. E por que reduzir o WIP reduz o lead time? Pessoal, através de uma lei chamada Lei de Little, existe uma correlação muito grande entre o lead time, que é o tempo em que uma ordem de produção demora para cruzar o processo produtivo, desde a abertura da ordem até a entrega do cliente, ela está diretamente relacionada, esse tempo, com a quantidade de peças em processo que você tem. Então, a partir do momento que você diminui essa quantidade de peças em processo de uma forma estratégica e planejada, você aumenta significativamente, né, a velocidade que você corre e você atravessa uma ordem de fabricação no seu processo produtivo. Né? E para aumentar o OE de 72% para 80%, é necessário que você crie aí um meio necessário, que é aplicar o segundo passo da teoria das restrições para aumentar a capacidade produtiva. E o segundo passo significa você explorar a restrição, ou seja, você remover os desperdícios dentro da sua operação restrição sem gastar um tostão, ou se gastar uma quantidade simbólica, porque você o faz a partir do momento que você elimina desperdícios no processo. Então, se você quiser saber mais
em relação ao terceiro passo ou segundo passo, eu recomendo você assistir os episódios 2 e 26 da nossa playlist que fala exatamente sobre isso. Então, portanto, pessoal, esse segundo bloco de reduzir o lead time e aumentar o E é o que será necessário para que você atinja a meta. E esse segundo bloco, aplicar o terceiro passo para reduzir o IP e o segundo passo para aumentar a capacidade produtiva, ou seja, explorar a restrição, é o como. Então está aqui um exemplo real que você pode trabalhar na produção para que você possa realmente construir cada vez mais a sua autoridade gerencial. Mais uma vez, tudo isso tem que estar de forma alinhada, desde a meta até a definição de condições necessárias para atingir a meta e condições necessárias para você estabelecer os meios necessários para que essa meta seja estabelecida, seja obtida. Pessoal, quais são aí os 3 erros então, baseado em tudo isso que eu falei nos slides anteriores? Quais são aí os 3 erros para que você construa a sua autoridade gerencial? Que eu observo que as pessoas cometem de erro no caminho de construir a sua autoridade gerencial, fazendo com que esse processo fique muito moroso. O primeiro erro, pessoal, é a falta de consenso, né, entre o líder de linha de frente, seja ele supervisor, coordenador, encarregado, monitor, líder de produção industrial. A falta de consenso dessas pessoas, dessas funções, para com os seus pares, para com o seu chefe imediato principalmente, em relação ao que mudar, né? Ou seja, não existe uma clareza e um consenso de qual é o efeito indesejável que deve ser trabalhado na produção, bem como a meta sobre esse efeito indesejável priorizado. E existe sempre 5 componentes da qualidade total que podem estar aí tendo efeitos indesejáveis. Por exemplo, problemas em relação à entrega, problemas em relação à qualidade, problemas em relação aos custos operacionais, problemas em relação à segurança do trabalhador, problemas em relação à moral, ou seja, falta de engajamento das pessoas, falta de motivação. Então, qual desses 5 componentes da qualidade total que você mede quinzenalmente, diariamente, semanalmente, que pode ser considerado um problema, um efeito indesejável, que é necessário que você entre em consenso de qual é com a sua chefia para que você possa estabelecer prioridade e estabelecer uma meta de redução para esse item indesejável. O segundo ponto, pessoal, é a falta de consenso para o que mudar. Então, se você, por exemplo, quer trabalhar em relação à entrega, qual é o consenso em relação à direção da solução que vai melhorar a entrega? Então, quais são as novas condições necessárias que você tem que estabelecer para que você possa realmente melhorar a entrega, conforme o exemplo que nós demos no slide anterior? Ou seja, é a falta de consenso para você realmente estabelecer, mais uma vez, a direção da solução. E o terceiro erro é a falta de consenso em relação a como causar a mudança. Então você agora tem um consenso em relação às condições necessárias, mas agora é necessário que exista um consenso entre a liderança de linha de frente da produção e a chefia, principalmente imediata, em relação aí a como você vai obter, como você vai atingir as condições necessárias. Ou seja, precisa ter aí um consenso dos meios que a gente acabou de falar nesse momento. E perceba que o erro geral é que a grande maioria das pessoas ela sai buscando curso, buscando formação universitária, acadêmica, entendimento e buscando um método, ferramenta, um conhecimento, habilidade e atitude, sem saber, na verdade, qual é a condição necessária que ele precisa atingir para que possa, então, atingir a meta. Então, quando a pessoa ela começa a estipular e definir método, ferramenta, cursos, sem saber realmente qual é a condição necessária e ainda longe de qual é a meta que ele deve atingir, realmente
não existe um alinhamento. Isso é um grande erro, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que você define um conhecimento a ser obtido e que não está alinhado com a meta, você praticamente não vai atingir aquele resultado necessário para a sua empresa, bem como não vai ser capaz de gerar valor para que você possa ser reconhecido. Então, preste muita atenção em relação a quando você for buscar algum tipo de habilidade, de conhecimento, porque só faz sentido se ele estiver alinhado com as condições necessárias que você precisa obter para bater a meta que deva existir um consenso entre você, a empresa e o seu chefe imediato. Então tá aí os 3 erros, pessoal. Os 3 erros para construir aí a sua autoridade gerencial na produção. Ainda nessa linha de capacidade e mindset para que você possa construir a sua autoridade gerencial na produção, eu quero deixar de uma maneira bem clara e didática a diferença entre destino, caminho e veículo. Pessoal, o que é então um destino? Pessoal, o destino é o resultado bom e consistente que você precisa construir, que você precisa obter para que você possa ser considerado uma pessoa diferenciada, um talento. Então, a partir do momento que você constrói bons resultados e consistente batendo a meta, você sabe então aí o que mudar. Isso é o destino, é onde você precisa chegar. E para que você realmente possa chegar nesse destino, é necessário que você possa então, mais uma vez, definir as condições necessárias para atingir essa meta. As condições necessárias, pessoal, é o caminho. A partir do momento que você sabe onde você precisa chegar, você começa a definir qual é o caminho que você precisa construir, que você precisa percorrer para chegar lá. Tem caminhos mais curtos, tem caminhos mais longínquos. E como você diferencia, como você obtém um caminho que seja razoável, que tenha uma distância razoável, a partir do momento que você começa a dividir esse consenso de buscar condições, de buscar caminhos para atingir a meta com outras pessoas, ouvindo a posição que elas têm em relação à meta que você deseja chegar. Então, pessoal, vamos lá. Destino significa aí a meta, né? É o resultado que você precisa construir. O caminho seria aí as condições necessárias para você atingir a meta. E o veículo seriam os meios necessários para que você possa obter aí as condições necessárias e então atingir a meta. E você pode utilizar um veículo que seja andar a pé, que seja andar de bicicleta, que seja andar de moto, que seja andar de carro, de trem ou de avião. Então, você pode pegar um veículo muitas vezes em função das condições que você precisa estabelecer, bem como a possibilidade que você pode andar um pouco mais rápido e um pouco mais lento. Às vezes eu gostaria de ir de avião e chegar um pouco mais rápido, porém, muitas vezes pelo custo eu tenho que ir de carro, né, para que eu tenha uma condição que atenda o meu orçamento. Então eu vou levar um pouquinho mais de tempo, mas se eu estiver na direção certa, a velocidade não é tão importante. Então está aqui, pessoal, a diferença entre destino, caminho e veículo. Resultados bons e consistentes é o destino, as condições necessárias para atingir a meta é o caminho e os meios necessários para atingir as condições necessárias para que possa chegar na meta é o veículo, né? Então, procure realmente saber do seu destino, discuta realmente e obtenha um consenso do melhor caminho, bem como do melhor veículo, para que tudo isso possa estar mais uma vez alinhado. E é isso que faz com que você construa a sua autoridade. Então fique sempre atento em relação a esses 3 elementos, pessoal. E eu encerro esse slide com aí uma citação do filósofo Sêneca, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então perceba que realmente é necessário que essas 3 condições estejam muito claras para que você realmente saiba onde chegar, bem como defina o caminho e o veículo necessário
para que poupe tempo, esforço e principalmente custo para a sua empresa. Então, no conteúdo de hoje, você teve aí algumas razões para entender por que simplesmente um curso, universitário, um inglês fluente, uma pós-graduação não é necessária para a sua promoção se você não transformar esse conhecimento em prática, bem como a prática em resultado consistente e significativo para que ajude a sua empresa a ganhar mais dinheiro no presente e no futuro. Então, eu espero que esses conceitos tenham ficado claros e você consiga realmente fazer uma ligação do que você precisa aprender, dos cursos que você precisa realizar, sempre pensando no seu destino, ok? Então tá aí a conclusão do conteúdo de hoje. Portanto, pessoal, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, envie a sua sugestão. Se você tem aí colocações em novos temas, faça o compartilhamento desse conteúdo com os seus colegas, porque aí juntos vamos mais longe. Deixe seu comentário e se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber sempre a notificação quando um vídeo novo for ao ar, e praticamente todos os dias nós temos um conteúdo novo que vai ajudar você a ser mais reconhecido e dobrar sua chance de promoção e crescimento profissional. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.